a educação ela não está apenas em sala de aula, né? Que ela está na vida. E aí eu fiquei pensando sobre essa produção de sentidos e do texto em si, enquanto um corpo, né? Um corpo, ele não pode ser também uma produção de sentidos, em que a gente tem um texto, que a gente pode pegar o texto, folhear, ler, passar, mas quando a gente olha para uma pessoa, aquela pessoa também pode representar um tipo de texto, né? Que a gente vai fazer uma leitura prévia. Eu acho que isso que é importante a gente estar refletindo sobre a questão do letramento racial. Ou o letramento de uma maneira geral, para além de uma questão escrita, né, da palavra que está no papel, mas desse corpo que tem representações e símbolos também. Porque o ser humano não sabe viver sem nomear as coisas. Enquanto nós não as nomeamos, as coisas parecem não existir. Psicanálise. Lacan vai dizer que o inconsciente é formado por linguagem, né? E essa necessidade nossa também de nomear as coisas ajuda a apaziguar algumas angústias, né? Dá contorno, dá formato, mas tem coisas que a gente não consegue nem dimensionar em palavras, né? Todo um sentimento, toda uma percepção, às vezes a gente consegue fazer um resumo colocando ele em uma palavra, mas nem sempre é possível, né? E aí a gente fica tendo esses sentimentos, várias coisas emergindo, e às vezes resumir essa coisa, né, em uma palavra pode ser muito difícil. Não é tão simples assim. O sentido que temos atribuído aos adjetivos de letramento, letrado e iletrado, não está relacionado ao sentido da palavra letramento. Aqui tem uma diferenciação, é quase um trava-língua isso, né, gente? Quando o dicionário Aurélio coloca essa definição, né, letrado, versado em letras e erudito, e iletrado, né, a pessoa que não tem conhecimento literário, a noção que a gente vai empregar hoje para letramento não diz respeito a isso. Diz respeito a um uso técnico das ferramentas do ler e escrever. É ação. Então, letramento, resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever. O estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter se apropriado da escrita. E aqui acho que para deixar ainda mais nítido, né? Nem toda pessoa alfabetizada é letrada e nem toda pessoa letrada é alfabetizada. Ou por a gente ser essa cultura grafocêntrica, deslegitima, né, os saberes que são passados através da oralidade. A gente tem uma intelectual também chamada Leda Maria Martins, que ela conceitua oralitura, que é uma outra forma de juntar o oral com a escrita também, né? E aí, se a gente for parar para analisar historicamente o surgimento da escrita também, a gente vai encontrar diversos povos, não necessariamente apenas os povos gregos, né, africanos, enfim, a gente tem os papiros, a gente tem outros registros também, as pinturas, a gente fala de pinturas rupestres, que já marcavam ali uma forma de grafia. Essa frase do Paulo Freire, para mim, ela resume tudo que a gente, né, está abarcando até o momento, né? É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Porque muitas vezes nem sempre a gente consegue falar também e praticar aquilo que a gente está dizendo. E letramento racial tem a ver com isso, você conseguir colocar na palavra e a palavra ser ação, né? Mas eu, enquanto psicóloga, entendo que é mais fácil você mudar um pensamento do que um comportamento. E as coisas ainda estão muito separadas dentro da nossa Constituição, enquanto pessoas nessa sociedade ocidentalizada e racista, né? Um dos outros lemas de Paulo Freire, né, que o educador é esse também, que aprende enquanto ensina, né, e ensina enquanto aprende. Então, também estou aprendendo bastante aqui com vocês, porque essa questão, né, principalmente dos significados, do que tem sentido, né, do falar, e muitas vezes quando a gente vai pegar pessoas, sei lá, de outras regiões, que cortam palavras, cortam letras na hora que está falando algum tipo de frase e muitas vezes vão ser entendidas como pessoas que não sabem falar direito. Não, a particularidade, a peculiaridade daquele território. Mas existe um código linguístico que é colocado ali de uma maneira formal em que vai tentar enquadrar as pessoas dentro daquela norma. Cada região vai ter sua maneira de se expressar, né? Se a gente pensar até no próprio estado, enfim, jovens, com adultos, gírias, né? Eu falei do PC, você, que vai mudando também por conta, né, enfim, do cotidiano, da regionalidade, né? Tem uma questão etária, tem uma questão territorial também que acaba impactando nessa forma da gente se expressar, mas isso não quer dizer só porque a gente falou uma determinada palavra, que aquela palavra ela está restrita àquele símbolo, né? A gente pensar, enquanto o movimento negro ressignificou a palavra negro, né, que era colocado de uma maneira negativa e pejorativa, é um tipo de movimento também que o tempo acaba imprimindo. É negro ou preto? Como é que eu chamo? Cara, na dúvida tem aquela velha história, né? Chama pelo nome. Mas a importância de você entender o quanto aquilo, até a forma, né, de você dizer, também tem um sentido ali que é para ser de um elogio
ou de ser de uma maneira depreciativa. Né? E quando eu inicio pedindo para uma reflexão sobre o texto, né? Sobre o que é um texto. E o texto não necessariamente esse texto é no papel, esse texto pode estar no nosso corpo, quais são os símbolos. Quando a gente para e olha para uma pessoa, a gente tem já uma ideia. E aí o preconceito, não necessariamente preconceito é algo ruim também, mas a maneira como a gente entende esse preconceito é de um lugar que nos afasta, que nos separa. Né? E desse corpo, né? Que tem marcas, e se a gente parar para olhar para a gente mesmo, né? Tem cicatrizes, e nem toda cicatriz está exposta, está à mostra. Como que a gente vai lendo também esses símbolos? Como que ele é passado num contato do 1 a 1? Né? E se a gente tem um espaço majoritariamente branco, o que aquele espaço está comunicando? Né? E se o ensino não tem uma linguagem que consiga abarcar outros tipos de pessoas que não estão necessariamente naquele espaço, como é que a gente vai promover um tipo de transformação? Os jogos que acontecem dentro da própria família em relação a essas mudanças de posição, né, linguística, subjetiva, cognitiva e social, em alguma medida, porque se de fato a gente consegue ter esse letramento, entendendo o funcionamento da nossa sociedade, e a gente conseguir transformar as nossas relações a partir de uma outra perspectiva, a gente de fato aprendeu como colocar essa letra em ação.